Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com você aqui nessa noite. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado. É muito bom estar com você. Você está na roda de conversa do grupo da TT Maeda, juntamente comigo, Augusto Matos, juntamente com a Neuzinha Broto, que hoje é nossa convidada para falar de codependência. Vocês vão se surpreender com tudo aquilo que vocês vão ouvir aqui hoje. A Neuzinha ela tem uma expertise, uma experiência em codependência. Já já eu falo um pouquinho sobre isso daí. Algum direcionamento para a gente nessa noite? Eu quero pedir para vocês deixarem, por favor, os microfones desligados para não dar interferência. E quando você quiser falar com a gente, fazer uma pergunta, né, fique à vontade. Tem uma mãozinha aí na tela. Para quem não é familiarizado com o Google Meet, tem uma mãozinha. Aí você aperta a mãozinha. Olha lá, levantou a mãozinha, isso, olha lá, a mãozinha, isso, David. Aí levanta a mãozinha, eu consigo ver aqui, né, quem está com a mão levantada, para a gente poder ir dando oportunidade na fila, para a gente poder organizar tudo isso daqui. Tá bom? Bom, eu vou fazer uma apresentação rápida, mas eu vou deixar ela se apresentar já já. Hoje a nossa convidada é a doutora Neuzinha Broto. Hoje ela tem um instituto de formação terapêutica, de formação profissional em dependência química. Faz um trabalho maravilhoso, conheço ela já há algum tempo, quando trabalhava em outra instituição, então a gente vem acompanhando ela já tem um tempo. É autora de livros sobre codependência, ela tem um livro chamado Diário de uma Codependente, fantástico, é uma das referências nacionais quando o tema é falado sobre codependência, e a gente tem visto ao longo desse tempo, né, a forma como ela trata o assunto, como ela traz e o profissionalismo. Esse foi um dos pontos chaves para a gente poder estar convidando, estar trazendo ela aqui, porque a gente já conhece o trabalho. Nós temos muito cuidado de trazer pessoas aqui, porque a gente não sabe o que nós vamos ouvir. Aí a gente vem construindo todo um trabalho, aí vem alguém, desconstrói, depois a gente vai ter que construir tudo de novo. Então, a gente tem todo esse cuidado com aquilo que a gente tem feito, com a maneira como a gente está desenvolvendo. Mas a Neuzinha a gente já conhece. Eu vou deixar ela se apresentar, ela falar um pouquinho dela, para a gente poder começar essa noite. Boa noite, Neuzinha. Fique à vontade. Boa noite, pessoas. Muito obrigada pelo convite. A tua fala é fantástica. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente traz para acolher e levar informações para as pessoas, né? A gente já está há um tempo na área, né, Augusto? Então, a gente sabe, eu também observo muito as pessoas, porque estamos lidando com vidas, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado. Eu me chamo Neuza Broto, mas ninguém me chama assim. Eu sou a Neuzinha Broto, até pela forma que meus amigos me chamam e a forma que eu assino meu livro. Eu estou desde 2013 neste meio, né? Eu conto desde o dia que eu internei meu filho a primeira vez, né? Sou mãe de um dependente químico que hoje, depois de 12 anos, se encontra em recuperação desde novembro de 2023. Me apaixonei muito por essa área, por isso virei profissional, tudo sem querer, tudo foi acontecendo, né? Quando eu internei meu filho em 2013, me falaram que se eu quisesse ajudar, eu tinha que buscar conhecimento e grupo. E eu gosto muito de estudar e me apaixonei, né? E aí as pessoas começaram a falar, mas Neuzinha, tu precisa falar mais sobre isso para as pessoas, tu tem que levar esse conhecimento de outra forma. E eu ia escrevendo num blog, lá em 2014, as minhas dores, os meus sentimentos, as recaídas do meu filho, as expectativas que eu fui criando e que dava tudo errado, porque foram diversas internações. E esse blog virou um livro, eu fui parar na Fátima Bernardes, eu fui parar no site UOL, tudo sem saber como. Só ia acontecendo as coisas, né? E conheci a FENATED por causa disso, né? Comecei fazendo uma capacitação de codependência lá e depois fui me especializando lá. E aí me tornei professora lá, fui sócia um ano e pouco de uma outra instituição que era focada só em dependência química e codependência, saí em setembro do ano passado, e hoje eu tenho a minha instituição, que a gente fala de saúde mental num contexto geral.
Até porque, quando falamos em dependência química e codependência, falamos de depressão, de ideações suicidas, de ansiedade, de outras comorbidades e outros transtornos, né? Então, hoje a gente vem ampliando o leque. Claro, como o Augusto falou, o meu nicho, o meu chão é a codependência, né? As instituições que me procuram para palestra, para estudarem comigo, porque a Neuzinha, porque a Neuza da curso de codependência, porque tem muito isso, eu realmente tenho muito essa característica que foi a história que eu construí, e aí as coisas foram acontecendo, né? E literalmente foram acontecendo mesmo, né? Eu olho assim para trás, caramba, meu, eu fui pegando todas as oportunidades, mesmo com todas as dores e todas as adversidades que eu passei nesses 12 anos com meu filho. Basicamente, minha apresentação é essa, Augusto. Legal, Neuza. Então, a gente já viu que vem bastante coisa por aí. Você que tem a sua questão, a sua pergunta, tu vai anotando aí. Já a gente vai abrir. Eu vou fazer o seguinte, eu ia fazer uma pequena introdução sobre codependência para a gente poder iniciar, mas tu já deu um start bem dado aí, eu vou deixar tu seguir. Pode ser assim? Pode ser. O pessoal Então, que quiser perguntar... Estou aqui no apoio, tá bom? Se tu quiser descrever aí as experiências, teu ponto de partida, tu fica à vontade e a gente está por aqui. Tá bom? Só lembrando que o Augusto falou, né? Vamos bater um papo aqui, né, gente? Eu sempre digo que, mesmo eu sendo uma profissional hoje, né, ressignifiquei demais a minha vida, mas eu não deixo de ser uma codependente e eu não deixo de precisar de ajuda, e o que as pessoas falam me ajudam muito, porque eu continuo no meu processo de recuperação, né? Não é porque eu sou uma profissional, não é porque hoje meu filho vive em recuperação que a minha vida está resolvida, né? Não está. Preciso me cuidar e fazer a manutenção na minha recuperação sempre, né? Mas como a gente estava falando, né? A codependência, principalmente a codependência química, ela é muito ligada a alguém que tem um ente querido que faz o uso de alguma substância, né? A gente vive 24 horas para aquela pessoa, né? Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei me preocupar com outra coisa, eu esqueço todo mundo, eu esqueço quem eu sou, eu esqueço que eu tenho família, porque o meu foco é aquela pessoa que está extremamente adoecida e, obviamente, que eu quero salvar aquele meu ente querido, porque a gente, mesmo que não estudemos, a gente sabe o que a droga causa, né? Então, o que a gente mais quer é salvar aquela pessoa ali. E aí eu vou fazer absolutamente tudo achando que eu estou salvando. Só que na grande maioria das vezes eu estou facilitando aquele ente querido a seguir no uso de substância. Porque eu dou dinheiro para ele comprar droga, para ele não ficar devendo para o traficante, eu deixo ele usar droga dentro de casa, porque daí eu estou cuidando, eu sei o que está acontecendo, eu não interno, porque ele me diz que vai embora de casa, que ele vai se separar, que eu sou uma péssima mãe, e a gente vai fazendo tudo isso achando que a gente está ajudando. Aliado a isso, todo familiar tem muita culpa. Primeira coisa que acontece com mãe, com esposa, onde é que foi que eu errei? Não tem um familiar, se a gente perguntar para todos que estão aqui, todos que forem familiar de dependente químico, tem essa pergunta: aonde é que eu errei? Neuzinha, será que é porque eu batia? Será que é porque eu trabalhei fora? Será que é porque eu separei? Será porque eu dei muita coisa? Será que é porque não apresentei Deus? Nós carregamos uma culpa gigantesca. Vivemos numa sociedade totalmente preconceituosa e aí eu escondo que eu tenho um familiar que usa droga. Aí eu não falo para ninguém, eu fico me culpando, aquilo fica remoendo na minha cabeça e vai aumentando, aumentando, aumentando. Nisso está lá o meu ente querido usando muita droga, aprontando horrores, fazendo N promessas, a gente acreditando nas promessas, e aí eu esqueço que eu tenho um marido, que eu tenho outros filhos, que eu tenho um emprego, aí eu resolvo sair do emprego,
porque se eu sair do emprego e ficar em casa, ele vai parar de usar droga. Se eu me separar, ele vai parar de usar droga. Se eu mudar de cidade, ele vai parar de usar droga. Aí a gente refaz toda a nossa vida e de nada adianta. Por quê? Porque não fomos entender a doença, né? Eu sempre falo, pessoal, eu sou muito grata à instituição que eu internei meu filho a primeira vez, e eu sei que são raras as instituições que fazem isso, que mandaram eu estudar. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque senão eu ia internar meu filho, ele ia voltar para casa e eu ia seguir a mesma coisa. Mas quando eu estudei e entendi, opa, o negócio é muito mais lá embaixo do que eu pensava, eu também estou doente. Aí eu comecei a ressignificar a minha forma de olhar o meu filho, a minha forma de ajudar o meu filho. Porque a Neuza também sempre teve muito preconceito, né? Para mim, o meu filho era um vagabundo, era um sem vergonha. Em 2012, agosto de 2012, eu tive a certeza que era meu filho que usava droga, porque a mãe tem isso, né? A gente acha que é o amigo, é o vizinho, é o coleguinha, mas não. Quem roubava dentro do meu lar era meu filho, não eram os amigos. Quem roubava meu tênis, meu computador, meu videogame, meu celular, dinheiro, não eram os amigos, era ele. E aí, o que a Neuza fez quando eu tive essa certeza? Eu mandei ele embora de casa. Não criei filho vagabundo, sem vergonha. Por falta de conhecimento e por um preconceito gigantesco. Gigantesco. E aí, quando eu fui estudar, eu vi que as coisas eram bem mais diferentes. E o estudo fez eu ver que eu precisava me fortalecer, cuidar de mim, porque a luta poderia ser grande. Quando eu internei, eu disse assim, nossa, graças a Deus, agora meu filho vai sair bem daqui. E o dono da clínica me disse assim, mãezinha, de 100 um fica em pé. Eu fiquei brava com o cara, né? Disse, quem é ele para estar falando do filho da Neuza? O meu filho vai sair daqui e nunca mais vai usar droga. Lê do engano da Neuza, né? 12 anos. 12 anos. 3 internações de 9 meses em comunidade terapêutica, 2 internação hospitalar e uma internação involuntária, que foi a que deu certo. Mas, neste período, muitas recaídas, estado de vulnerabilidade social. Meu filho teve por 2 vezes em período de vulnerabilidade social. Uma época ele ficou 9 meses, e depois ele ficou 1 ano, 9 meses e 15 dias, em vulnerabilidade social, na rua mesmo. Deste 1 ano, 9 meses e 15 dias, 7 meses sem a gente saber por onde ele andava. Ele teve uma recaída em 2022. Eu internei numa comunidade terapêutica voluntária e ele saiu dessa instituição, era voluntária. E aí nós ficamos quase 1 ano sem notícia dele. Quando localizamos, ele estava numa cidade vizinha minha e sempre que ele via um conhecido nosso, ele sumia daquela cidade. Então, 7 meses sem notícia e mais quase 9 meses para a gente conseguir localizar ele e tirar ele de um estado de vulnerabilidade para fazer um tratamento, né? E neste período de 1 ano, 9 meses e 15 dias, o meu filho conseguiu se reinventar na rua. O meu filho dormia num papelão e foi conseguir alugar uma casa, morando e reciclando e usando crack na rua. E aí eu consegui uma instituição séria, internamos ele, ressignificou a vida dele também. Meu filho hoje trabalha na área também, é coordenador da instituição, de uma das unidades da instituição onde ele se tratou, mas só por hoje, né? E nesse período todo, gente, eu fui estudando muito, as pessoas foram me conhecendo, as famílias queriam entender o que eu fazia, como é que eu vivia, como que a Neuza sai para jantar fora, como que a Neuza estuda, como é que a Neuza cresce profissionalmente, se o filho dela está usando droga, se o filho dela está preso, se o filho dela está traficando, se ela não sabe nem onde o filho dela está. Tudo através do estudo e de grupo. Eu sempre estou presente em reunião de família, sempre. E até hoje eu tenho um profissional da área da saúde que me atende.
Hoje, por 2 motivos. Por eu ser uma profissional da área da saúde, a gente precisa de suporte como profissional, né? Mas eu também tenho para tratar das minhas dores, né? Porque se eu vacilar, amanhã ou depois eu estou em cima do meu filho de novo, mesmo ele vivendo bem, né? Então, eu tenho todo esse cuidado. Por que eu falei para vocês lá no início que a gente esquece a nossa vida? Porque eu quero salvar aquele indivíduo. Se eu perguntar aqui para as famílias o que elas gostam de comer, eu vou fazer antes. Se eu perguntar para as famílias assim, oi, Denise, como é que tu tá hoje? Nossa, Nilzinha, o meu filho tá 2 dias na rua, tu acredita? Ah, eu não sei mais o que eu faço. Qual foi a pergunta que eu fiz para ela? Como tu está hoje? Se eu chegar para o Luciano e falar, oi, Luciano, teu dia foi bem? Neuzinha, consegui internar meu filho, Neuzinha, tu acredita? Graças a Deus eu internei. E eu perguntei se o dia dela foi bom. Se eu chegar para a Vitória e perguntar assim, Vitória, que pizza tu gosta de comer? Neuzinha, meu marido gosta de calabresa. A minha filha gosta de 4 queijos. O meu filho gosta de frango. Eu perguntei o que a Vitória gostava de comer. Aí ela fica num silêncio. Ah, Neuzinha, eu como o que todo mundo quiser. Porque isso é a nossa codependência gritando. É aquela coisa do controle de querer salvar e cuidar e agradar em excesso a outra pessoa. Todo codependente, ele se acha o salvador e aí ele controla a vida do outro. Eu controlo o dependente químico dando dinheiro para ele, na minha cabeça eu estou controlando. Eu acho que eu controlo o dependente químico deixando ele usar droga dentro da minha casa e dando as coisas que ele pede. Não, mas ele me prometeu, Neuzinha. Aí eu comprei o carro. E ela acha que ela está no controle. Só que ela não tem controle nenhum disso. E quando eu falo que a gente vive muito para os outros e esquece, para o dependente químico, e esquece os outros, uma coisa que eu ouço muito das famílias é: ai, o fulano ficava 3 dias na rua, voltou para casa, aí fiz o almoço que ele queria. Aí já deu briga, Neuzinha. Ninguém entende. Claro que vai dar briga. Eu planejei um almoço de domingo que era um churrasco. Aí o Pedro voltou para casa, depois de 3 dias de uso, eu cancelo o churrasco e faço a lasanha que o Pedro gostava. Claro que a família vai reclamar, porque eu esqueço a família. Meu filho me traz alguma coisa da escola, eu nem olho. Meu marido me fala alguma coisa, eu não quero nem saber, porque a minha cabeça está lá no dependente químico. Antes de eu seguir, deixa eu ver o que o Eugênio quer nos falar ali, que ele está com a mão levantada. Quer falar com a gente, Eugênio? Oi, boa noite, Augusto. Boa noite. Colegas, Neuzinha, Boa se me noite. permite chamá-la desta forma. O que está falando para nós é de extrema importância, e eu lembro muito que o Augusto falou do saber dizer não. A minha pergunta remete ao seguinte: o codependente, ele acredita muito que pode controlar o comportamento do outro para resolver a situação, concorda comigo? Isso Perfeito. muitas das vezes vai se manifestar em atitudes como, por exemplo, ver chamadas telefônicas, controlar as saídas, revistar os objetos que está portando e, em casos até mais extremos, até restringir a sua liberdade. O que pensa disso que eu acabei falando? Porque, às vezes, o codependente, em determinados momentos, pode parecer que está sendo exagerado. Isso que eu afirmei agora é positivo para o dependente ou pode piorar a situação? Qual a sua opinião nesse sentido? Todo controle excessivo só piora, né? E de que adianta eu controlar o dependente químico? Ele vai usar droga do mesmo jeito. Ele vai usar droga do mesmo jeito. Eu tenho uma paciente, gente, que ela tem o telefone do marido dela clonado. Digo para ela, para quê? Para quê? Vai resolver tu clonar? Só vai ficar cada vez pior. Porque ela fica o tempo todo cuidando do que está acontecendo no celular dele. Mas vai resolver? Não vai. Não resolve. Esse tipo de situação não resolve. A gente acha que está controlando. A gente só acha, porque a gente não controla nada. Porque a hora que o dependente químico quiser usar droga, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem padre, não tem nada. Ele vai usar. Ele vai usar. E quanto mais a família controla e mais briga, pior é. A família tem que ter ações, atitudes
E a gente só consegue ter ações e atitudes positivas quando eu busco o conhecimento e quando eu me fortaleço. E isso eu vou fazer como? Estudando, estando dentro de uma sala, ouvindo as outras partilhas, prestando atenção no que os profissionais sugerem, que uma grande dificuldade, Eugênio, que a gente tem, quem trabalha com família, é fazer com que a família siga o sugerido. Eu sempre digo, é muito melhor, e é uma realidade, trabalhar com um dependente químico quando ele resolve ter um despertar, do que trabalhar com uma família. Porque a família sempre ela tem um motivo. Não, mas Neuzinha, eu fiz isso por causa disso, daquilo. Mas Neuzinha, é que o meu caso é diferente. Mas Neuzinha, o meu marido, e é tudo igual. E é tudo igual. A família justifica demais. E quanto mais eu controlo, mais eu brigo. Aí eu controlo uma pessoa que está no uso, brigo com essa pessoa. O que essa pessoa faz? Tudo que ela quer. Sai para a rua e vai usar droga. E põe a culpa em quem? Na família. Ah, saí para a rua, estava me infernizando, não calava a boca, fui lá usar. Aí põe a desculpa na família. A família não entende, se sente mais culpada ainda. Aí o indivíduo volta, 2, 3 dias do uso, super chapado, vai lá a família discutir, olhar bolso e fazer. Nada vai resolver. Nada vai resolver. A gente só faz com que cada vez eles usem mais. Claro que a gente super entende, né? É uma atitude dessa de um familiar, né? Porque o que ela está fazendo é numa tentativa de cuidar e de, muitas vezes de preservar a vida desse indivíduo, só que a gente termina fazendo com que eles usem mais a substância, né? Então a gente precisa muito ter essa coisa que a gente fala, eu sempre digo, né? Nós somos iguais, dependente químico. A mesma coisa. A nossa droga de preferência é o nosso ente querido. Tanto que quando se interna um dependente, muitas famílias entram em crise de abstinência a ponto de ir lá tirar, porque eu não sei ficar longe, porque eu não consigo, porque eu estou morrendo de saudade, porque eu não vivo sem, porque não sei o quê, porque não sei o quê. A gente tem as mesmas características do dependente químico. As mesmas. Só que o tratar é muito mais difícil. Porque eu estou tratando uma família, ela está indo bem. Aí o cara recai. Eu perdi todo o meu trabalho com aquela família. Ou ela está indo bem e o cara terminou o tratamento, daí ela some. Quem frequenta grupo vê muito isso, né? Os grupos estão ali com um monte de gente, daqui a pouco some um monte. Por quê? Terminou o tratamento, abortou o tratamento, voltou para casa, aí a família acha que está tudo resolvido. Nós somos iguaizinhos ao dependente químico. A gente briga muito porque o dependente químico não valoriza a gente, esquece que tem filho, esquece que tem mãe, esquece que tem pai, e a gente é igualzinho. Eu estava comentando com o Augusto, eu tenho um capítulo no meu livro, que é esse aqui, que o Augusto falou, que a minha filha escreveu. Meu filho tem 33 anos, é o mais velho, e é o que usa substância. A minha filha escreveu em março de 2015, e eu fui entender a dor da minha filha em 2019. Aconteceu uma recaída do meu filho, eu vou ler só o pedacinho, né? E é onde ela dizia assim, ó, passou um caminhão de pensamentos. Será que iria perder a atenção da minha mãe? Vamos passar tudo de novo? Eu iria ver o sofrimento dela de novo? Será que eu ia ficar em segundo plano de novo? Normalmente, quando temos um irmão especial, perdemos um pouco da atenção. Não somos mais o foco, nem sempre irão nos ouvir quando precisarmos. As conversas em família não terão o teu nome. Pelo menos era isso que eu sentia antes. Em 2015. Minha filha passou por diversos processos bem difíceis da vida dela, né? E eu nunca vi. Porque eu não olhava para ela. Exato, a atenção botada ao filho. A minha atenção era só para ele. Para mim, a minha filha estava muito bem, porque ela trabalhava, ela tinha a vida dela, e ela tinha que entender que ela tinha um irmão doente. Em 2013, eu internei Douglas, acho que em 2013, nós tivemos uma briga muito feia, eu e minha filha, era jovem, solteira, e ela queria sair para uma festa de noite. E eu disse, tu não vai sair.
Teu irmão tá internado. Como que tu vai sair? E brigamos feio, brigar de brigar mesmo. Minha filha pegou as coisas dela e disse: eu vou embora de casa porque tu tá louca, mãe. Não tem condições. E eu fui pra cima dela, gente. Que como que ela ia sair se o irmão dela estava internado? Olha a insanidade que nós, codependentes, temos. Claro que depois eu fui entendendo, ela também, né? A gente conversou, nos acertamos, né? Ela voltou para casa, ela sempre ajudou e ela tem até hoje uma preocupação com o irmão e tal. Mas olha como a gente deixa as pessoas de lado. E a gente nem se dá conta disso. Porque a pessoa principal é o dependente químico. Tem um livro do Paulo Campos que fala: Tem um elefante na minha sala. Esse livro é maravilhoso também. O elefante na sala é o dependente químico. E é isso que acontece dentro dos nossos lares. Casamentos são desfeitos porque a gente deixa de olhar para o nosso parceiro. E muitas das vezes o nosso marido quer auxiliar e a gente acha que não. Ele quer dar um tratamento, ele quer colocar limite e a gente, como mãe, não aceita isso, né? As esposas também têm muita essa dificuldade de mudar, de colocar limites na sua casa, de colocar regras na sua casa, né? De seguir a sua vida, independente do que esteja acontecendo. Pode falar, Augusto. Pode terminar o raciocínio, que eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Vamos lá. Dentro dessa... Obrigado. Obrigado, doutor Eugênio. Doutor Eugênio, ele dá uns enquadros em nós, assim... Ótimo, adoro isso. Pergunta boa, eu gosto disso. Diante desse quadro que tu está colocando, Neuzinha, que é muito interessante, que às vezes quando a gente vai tratar a codependência, a gente não enxerga esse lado de outros familiares sofrer com a dependência dessa pessoa central que está nesse ambiente, né? Ou a esposa, ou a mãe, no teu caso, a filha sofria muito e não enxergava. Tá, diante disso, vou fazer uma pergunta, talvez até para direcionar, nos ajudar a entender. Para quem passa isso hoje, ou para quem vai tratar alguém que está passando, qual que é o direcionamento que nós temos de abordagem? O que pode ser feito dentro do ambiente da casa? O que a pessoa pode mudar no comportamento para não perder essa visão integral de todos os membros da família? O que você acha que pode ser mudado? Ou o que a gente pode ajudar a intervir, direcionar? Como que você acha que deve funcionar isso? Primeiro, Augusto, é um trabalho, gente, com família, de extremo trabalho de formiguinha mesmo, né? Primeiro, a gente tem que conscientizar aquela pessoa que chegou até nós, porque o codependente chega até nós para... Eu tenho um filho dependente químico. Eu não sei mais o que eu faço. Meu filho usa droga. Me falaram que tu é boa. Olha, meu filho está lá na clínica e disseram que eu tenho que procurar ajuda. Então, é um trabalho de extrema formiguinha mesmo. É um tempo que a gente leva para conquistar aquela pessoa, fazer ela... Primeiro, eu tenho que fazer ela entender que, sim, ela tem que estar aqui com a gente, que ela tem que estar às quartas-feiras aqui, e que, sim, ela vai precisar de fazer um acompanhamento. E aí, depois de um bom tempo, a gente começa a organizar a vida dessa pessoa para ela lembrar que ela tem outros familiares. Eu sempre digo, né, a gente organiza a vida do codependente. Organiza mesmo, gente, de chegar ao ponto e perguntar assim, ó, Maria, qual a tua rotina do dia? Porque se eu não ajeitar a rotina da Maria, porque ela não tem rotina, né? A vida dela é cuidar do filho dela. Ela não vai ter tempo para estar aqui na sala. O codependente, ele não tem tempo de frequentar uma reunião, ele não tem tempo de fazer terapia, não é nem por questões financeiras, é de não ter tempo. Por quê? Onde é que o tempo dele está? Lá no dependente químico. Eu não posso entrar na reunião agora, porque o fulano pode chegar. Então, a semana que vem eu entro, Augusto. Mas agora eu não posso. Então, primeiro, eu organizo a vida dessa pessoa, e aí eu começo a trabalhar com ela, que ela tem outros familiares. E aí a gente começa a ver como é a dinâmica dessa família para poder conversar com ela, para que a gente consiga que os outros familiares também busquem ajuda. E que é muito difícil
o outro familiar buscar ajuda. A minha filha nunca buscou ajuda. Ela sempre ajudou, mas indiretamente. Grupo ela não ia porque ela trabalhava de noite. Era muito assim, mãe, tu me informa as coisas e eu faço. Né? E ela ia fazendo, tanto que ela ia atrás do irmão dela e tal. Então, teve muito isso. Então, a gente faz ali um trabalho de organizar essa família, e aí eu começo a entender o contexto familiar. Porque se logo no início a gente perguntar como é que é a família, ela nem sabe mais, porque ela não lembra. Aí o que ela vai falar para a gente? Ai, Augusto, minha filha tá nem aí por irmão, olha, eu já nem sei mais o que eu faço, ela não tem capacidade para nada. O meu marido não quer nem saber. O meu filho só pensa em jogar futebol. O que foi? Imagina. Aí ela não vai te trazer nada de subsídio daquela família, porque ela não consegue enxergar. Então, primeiro, eu faço ela se enxergar, né? É a forma que eu trabalho, que eu aplico o que eu fiz na minha vida com os meus pacientes, né? Aí eu organizo, tá, agora eu sei quem é a Luciana, beleza. Luciana, e a tua filha, Luciana? Minha filha só quer estudar, Neuzinha, não tá nem aí pro irmão dela. E aí a gente começa a entrar na história da filha dela. Aí eu entro na dinâmica do marido, né? É um trabalho muito lento, muito lento. Muita conversa, assim, muito diálogo e muito acolhimento. Porque a gente vem preparado para uma coisa, Augusto, e chega na hora, termina acontecendo outra. Pois é. Tu falou uma coisa interessante que cabe bem nisso, que a questão da codependência, ela é bem parecida com a dependência em si, né? Então, a gente pega o dependente, por exemplo, que ele está obsessivo, compulsivo, sem controle dos comportamentos, dos sentimentos, dos pensamentos, vivendo em detrimento do uso, né? E aí a gente tem o familiar vivendo do mesmo jeito, que está compulsivo, com comportamentos compulsivos para tentar resolver o problema, obsessivo, pensando na situação dia e noite, ocupa a mente e a vida da pessoa por completo. A pessoa, ela abre mão em detrimento da vida para poder cuidar ou amparar ou correr, tentar controlar esse indivíduo que está na dependência. Então, a gente vê muita semelhança no quadro, né? Tanto na dependência quanto na codependência. É muito interessante essa abordagem, viu, Neuzinha? Não, faz muito sentido. É impactante, né? Claro que isso eu vi olhando para dentro de mim, né? A gente fala assim, mas ele faz tudo pela droga. A gente faz tudo pela nossa droga de preferência. Se eu tiver que sair de madrugada para a rua, eu vou. Quantos familiares vão numa biqueira achando que não é melhor fazer isso? Ou sai de madrugada para ir salvar o indivíduo que está aonde ela nem sabe. E é que eu sempre digo para as famílias, para os meus alunos, né? Gente, família não tem malandragem para estar em biqueira. Aí chega a Neuza lá, toda arrumadinha, de bolsa e tal. Aí já tem os olheiros lá, passa um carro da polícia, já chama no radinho, a polícia está entrando aqui, coisa e tal. Um dos olheiros passa correndo, bate em mim. Eu bateu em mim, gostou, já largou a droga dele dentro da minha bolsa, porque eu não entendo nada, né? E aí a polícia bate, chega em mim, eu tô com a droga. Ou eu tô dentro da casa do traficante comprando droga, e a polícia chega, vou junto, eu vou junto. E a família achando que está fazendo a melhor coisa para o filho dela. E isso é realidade, gente. Bateu a polícia, estou dentro de uma casa que vende droga, aí tá tudo ali, a droga, a balança, etc, etc. Estou junto. Mas eu só vim comprar droga para o meu filho. Por isso eu não quero saber disso naquele momento ali. A gente nem se dá conta, a gente é extremamente obsessivo pelo nosso ente querido. A gente briga que ele faz tudo pela droga, a gente faz tudo. A gente vende casa, a gente vende carro, a gente separa, a gente vai embora da nossa casa, da nossa cidade, tudo por causa daquele indivíduo ali. Eu aceito ele usando droga dentro de casa, eu tenho uma esposa que ela aceita o marido usando droga na cama, do lado dela. E a criança no quarto do lado. Mas ela está controlando ele. Neuzinha, graças a Deus, eu sei que ele está em casa. E muda? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É um trabalho árduo. Eu estou com a sua esposa já faz uns 6 meses. Muito difícil. E esses são casos leves, né? Casos leves.
de mãe mentir porque o filho não, mas é que se ele está vendendo droga, então eu vou lá e minto, e a mãe assume uma responsabilidade que nem é dela. Esposa que vai presa por causa do seu ente querido. A maioria das mulheres exatamente leva a droga no arco do cabelo. A maioria das mulheres que estão em regime prisional, gente, são por causa dos seus parceiros. Eu dou curso de relações abusivas, eu estudo muito, né? Porque tem muito a ver com a nossa área, e eu fiquei chocada quando eu recebi um levantamento. A maioria estão em regime de cárcere por causa de seus parceiros, e a maioria envolvida com droga. Ou eu estava escondendo a droga para o marido, ou eu era esposa de uma pessoa que vendia droga, e por aí vai. Mães presas por causa disso. A gente é extremamente obsessivo pelo nosso ente querido. E ninguém se dá conta. A gente não se dá conta que a gente está doente. A gente não se dá conta que eu estou com ansiedade, que eu estou com depressão, que eu estou com um monte de coisa. Não. É correria da vida. A vida é assim mesmo. Eu acho normal ter uma família que briga. Ai, família é assim. Todo mundo briga. Não, gente. Família não é para brigar. Não é esse o sentido de família. Família é para estar unida, todo mundo se olhando. Ai, Neuzinho, isso é ilusão. Não é ilusão, não. Isso é uma coisa que acontece. E que se a gente se tratar, se a gente se cuidar, se eu tiver a minha mente aberta, isso vai funcionar. Não da noite para o dia. E um grande problema que a gente tem é que a família vem. Então tá, Neuzinha, agora eu vou fazer terapia, mas aí meu marido vai melhorar, né? Mas, Neuzinha, se eu fizer o teu curso, meu marido vai parar de usar droga? Se eu comprar o teu livro, meu filho vai parar de usar droga? O teu livro salvou o teu filho? Não. Quando eu lancei meu livro, gente, eu não sabia onde meu filho estava. Porque não salva, não cura, né? Eu vou cuidar de mim. Claro que a gente começa cuidando do outro, mas eu vou cuidar de mim, eu vou estudar para me fortalecer, eu vou vir na reunião por mim, porque vai começar a me fazer bem. Aí eu vou sair daqui desse cara, mas é verdade, né? O que a Neuza falou, eu tenho um filho, eu vou lá ver como é que tá as notas do meu filho. Vou perguntar para o meu marido como é que foi o dia de trabalho lá na empresa dele. Será que está indo bem os negócios da família? É dentro de uma sala, dentro de uma sala de aula, numa sala de reunião, que a gente vai se dar conta dessas coisas. E é libertador isso. Quando a gente consegue ter esse insight de entender isso, gente, é uma virada de chave maravilhosa. Maravilhosa. A coisa que eu mais amo na minha vida são os meus filhos, né? Eu tenho os meus 2 filhos e 2 netos, né? Porque o meu filho até isso conseguiu arrumar, minha drogadição, conseguiu ser pai nisso, né? Então, eu tenho 2 netos, né? Claro que toda mãe quer o bem do seu filho e quero dos meus 2 filhos, né? Estou sempre à disposição para ajudá-los, né? Mas a Neuza Broto existe antes do Douglas e antes da Giovana. Então, a partir do momento que eu entendi isso, os meus filhos entenderam isso também. E o meu filho, mesmo nas recaídas e mesmo no uso, ele dizia, cara, vocês tinham que conhecer a minha mãe. Meu filho se internava, as pessoas já me conheciam por causa dele, né? Vocês têm que fazer o que a minha mãe faz. A minha mãe vive a vida dela. A minha mãe só sabe me internar. Meu filho, quando recai, ele já some de casa, né? Porque ele não tem muito assunto com ele, né? Recaiu, entrou numa compulsão, não tem conversa para ficar dentro de casa, né? É tratamento, não existe outra coisa, né? Mas isso a gente vai aprendendo aqui, como vocês estão hoje, né? E lutando dia a dia. E quem trabalha com família, que pretende trabalhar com família, é um exercício de paciência. Eu digo que 48 horas por dia, porque é extremamente difícil. E nós precisamos entender essa dor dessa família, porque tudo que ela faz realmente é para que aquele indivíduo não vá preso, é para que não matem aquele filho dela, é para que o marido volta para casa,
É tudo nesse intuito, né? Só que ela está com a mente dela tão adoecida que ela não consegue entender e visualizar isso. Eu tenho hoje ela já virou minha amiga, né? Uma paciente minha que quando ela chegou até a mim, ela me apelidou de malvada favorita, né? Porque aquela ali me deu trabalho. Hoje a gente é bem amiga, assim. E ela dizia para todo mundo, eu tenho uma malvada favorita predileta. E muito trabalho, muito estudo, 2 sessões de terapia por semana. Hoje ela entende, né? Há 1 ano e pouco já, que ela vem priorizando a sua vida. Não, o filho dela não está em recuperação, mas ela vem priorizando a sua vida. Nossa, e assim, é lindo de ver a forma que ela vive hoje, né? Ah, recaiu? Para aí, filho. Recaiu? Já liga para uma clínica já interna e não adianta botar para dentro de casa. Ai, mãe, quero entrar. Nem conversa no portão. Ela já vai direto. Porque está numa compulsão. Ele é um menino violento também, né? Então não dá para entrar dentro de casa e conversar. Eu sempre falo para as famílias, a pessoa está numa compulsão, como é que a gente vai conversar? Manuzinho, ele vai ficar 2 dias, 1 semana. Gente, está numa compulsão, a gente não faz milagre, não existe isso. Aí a gente tem que estar forte para fazer o correto, que é a gente oferecer os tratamentos, né? É isso que a gente tem que fazer. É uma grande realidade, Aparecida. Nossa, grande. Muito grande, assim. Chega histórias assim que eu fico, caramba, meu. Nossa, e agora? Às vezes eu fico pensando, e agora? O que a gente faz? Porque a gente sente a dor, né? Eu tenho a vivência, né? Então a gente sente a dor, né? Assim como acontece com os dependentes químicos que trabalham na área, eles super se identificam com os meninos, né? Então a gente sente a dor e é muito dolorido. É muito dolorido. É muito triste. Às vezes a família quer sair daquilo ali e ela não consegue sair daquilo ali. Se esforça e não consegue. Aí entra nós aí de ter a paciência, de conversar, de trazer muito essa temática. Eu adoro quando eu vejo gente falando de codependência, porque é de extrema importância, né? A gente precisa olhar para essas pessoas que são muito, mas muito adoecidas. Tem alguém com o microfone aberto, eu acho que quer falar. Para mim aparece dieta, saúde. Não sei se ele queria falar. Estava com o microfone aberto. Eu fechei que abriu sem. Ah, tá. Gente, alguém tem quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Vocês podem ficar à vontade, tá? Aproveite nosso horário. Vamos aproveitar Neuzinha aqui. Vocês fiquem à vontade. Boa noite. Oi, Aparecida. Boa noite. Meu nome é Aparecida Ferreira. Tenho uma clínica feminina em Parnaíba, Piauí. E a minha história não é diferente da história de quase todo mundo aqui. Eu senti na pele a necessidade de existir uma clínica feminina involuntária na minha cidade. Venho de uma família de irmão com droga, mãe alcoólatra, irmão dependente químico, de todo jeito. Venho eu ouvindo aqui a Neuzinha, e de vez em quando ela falava de mim. Eu digo, meu Deus, parece que ela está acompanhando. E também de muita vivência. A família se acaba. A família fica presa dentro da casa. O dependente sai, usa, volta para roubar e a família fica presa. Porque senão ele leva tudo que tem. Não é fácil. Seu celular não pode tocar, que você já acha que é uma má notícia. Uhum. Você já entra em desespero. Mataram alguém, você fica louca, você já quer saber quem foi que morreu. Quando você viu que não foi uma pessoa, não foi o seu irmão, aí você, graças a Deus, como se você tivesse sentido um alívio de ter sido alguém, mas não foi o seu. Infelizmente, é esse o nosso comportamento. Eu também já fui conhecida como Aparecida Irmã do Tontonho. Era esse o meu sobrenome. E eu batalhei muito
Praça Aparecida Ferreira. Hoje pedagoga, com várias especializações, mestranda em Ciências da Educação, mas com muita luta. E da minha família só escapou eu. Só eu escapei. Só eu estudei. O álcool, a droga, ela acabou com a minha família. Ela acabou com todo mundo. A minha mãe dormia bêbada e acordava para beber. Caía nas ruas, a gente ia buscar. Na época, eu totalmente desinformada, eu me lembro que uma vez eu cortei os cabelos dela bem curtinho, ainda deixei assim uns caminhos de rato, que era para ela ficar com vergonha e não sair de casa. Ela saiu daquele jeito. Uhum. Uma vez eu tirei a roupa da mamãe para ver se ela não saía de casa, ela saiu nua. Eu corri, fui buscar e dei a roupa, vesti. Eu cheguei ao ponto de amarrar minha mãe, uma mão no punho da rede e o pé no outro para ela não sair. Eu fiz tudo que a ignorância me permitiu. E hoje eu fico vendo, meu Deus, quanta ignorância, falta de conhecimento. Então não foi fácil. E eu sou fiscal da Vigilância Sanitária aqui na minha cidade há 32 anos. E fiscalizando clínica e tudo, e vendo. E eu sempre dizia, eu quero colocar uma para mim, diferente. Eu quero colocar uma para mim cheia de amor. Eu quero abraçar essas meninas, essas mulheres que chegam, porque eu sei o que é. Eu sei o que é uma depressão. Na minha clínica eu recebo pessoas com depressão, como a amiga estava falando. Na minha clínica eu recebo. Porque eu sei o que é depressão. Eu sei o que é você ter um comprimido e não ter. Eu sei o que é você ter uma medicação descontrolada, porque não tem uma pessoa que cuide de você para te dar na hora certa. Eu sei. Então, baseado em tudo isso que eu vivi, que eu senti, que eu fiscalizei, eu coloquei uma para mim. Eu sou a bebê daqui. A minha vai fazer 2 meses. Ainda vai fazer 2 meses, ela tem 1 mês, né? Claro. Eu sou a bebê da sala aqui nesse momento. A bebê, mas eu carrego uma bagagem de experiência e eu estou amando esse encontro que nós estamos aqui. Está falando de mim, está falando de algumas pessoas que chegam, está falando de algumas clínicas, algumas coisas que eu já fiscalizei e que eu já vi. E eu já vi muita coisa. Clínicas como Depósito Humano e o Ministério Público tendo que bater em cima para poder saber aquela situação dos seus direitos humanos, as pessoas capitalistas, né, bem mercenário mesmo, que a clínica é com um ramo que dá dinheiro. Eu não vejo a clínica como um ramo que dá dinheiro. A clínica, para mim, é uma entrega, onde você vive mais para lá. A colega falou aí. Então, eu fui muito bem contemplada na fala da minha amiga. Então, eu quero deixar a fala para outros colegas meus e muito obrigada. Que massa, Aparecida! Parabéns pelo teu trabalho, pela tua história. Muito legal. Muito legal. Eu tô adentrando muito na dependência química feminina. Um dos viés da minha instituição é trabalhar e falar da dependência química feminina. E uma coisa impressionante também é dados, né? A gente tem poucas famílias de mulheres que buscam ajuda. Pouquíssimas. No meu grupo eu tenho 4 pessoas que são familiares de mulheres dependentes químicas. A mulher dependente química ainda tem ainda um preconceito muito grande. Parabéns, Aparecida. Nossa, muito massa. Tem alguém com a mão levantada ali que é dieta e saúde. Eu não sei o nome, dieta saúde. Como é que é teu nome, querido? Oi. Microfone, tá? Abre o microfone para nós. Vou abrir Pra aqui. mim? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Boa noite, boa noite. Meu nome é Rodrigo Gomes. Sim, Rodrigo. E eu coloquei da Dieta Saúde porque minha conta era de vendas, né? Aí eu vendia produtos de dieta, né? Aí eu não mudei a conta, por isso da Dieta Saúde.
Eu sou adicto em recuperação, né, no caso. E eu saí da internação, né, tem 1 ano e 8 meses que eu estou limpo, né, e eu também tenho um curso de consultor e conselheiro em dependência química. E eu sempre estou em grupos, né, de dependência química, eu estou em vários grupos, né, eu interesso sempre estou estudando, né, e eu interessei por estar participando, né, e eu interesso em fazer mais cursos também, né, para aprimorar meu conhecimento. E eu estou muito feliz por estar aqui nessa sala também, como eu participo de salas também do grupo de narcótico de NA, né, do site do NA também, que ajuda bastante. A codependência eu vi muito dentro da unidade, né, que já é voltado para a família e não para o adicto, para o acolhido, né, que é no caso do familiar que sofre. Eu, como adicto, vou dar um depoimento mais para o meu lado de adicto e não como pai de família, né, porque eu ainda não sou pai, né, e realmente todos os depoimentos que foi falado aí por cada um, todos têm o fundamento de verdade, né. A família, teve uma pessoa que falou que a família fica prisioneira, isso é verdade, né, eu estou limpo, né, eu estou bem, né, tô tranquilo, mas quando eu estava na adicção, né, na ativa mesmo, no uso, né, naquela compulsão, realmente o sono da família é tirado completamente, né, a mãe não consegue dormir, né, isso é um depoimento que eu estou dando. A mãe, ela desconfia, o pai desconfia, né, tranca o quarto, tranca a sala, tranca os móveis de valor, porque o adicto, né, ele está no sobreuso compulsivo da substância, ele, por mais que ele tenha um senso de que é errado, devido ao uso abusivo, ele vai fazer o que ele sabe que é errado, né, ele vai pegar ali o dinheiro para usar, ele vai pegar ali, abrir a carteira da mãe para pegar o dinheiro, mesmo ela não deixando, ela falando não com amor, né? Eu falei, eu gosto de você, né? Eu te amo, quero o seu bem, né? Vamos procurar ajuda, vamos procurar uma internação, vamos procurar uma clínica, vamos procurar uma casa, né? Vamos procurar te ajudar, né? E eu não posso te dar dinheiro para comprar um álcool, não posso dar dinheiro para comprar uma substância, né, na minha de preferência, mas mesmo assim, bastava virar as costas, eu ia lá e subtraía, né, era um defeito de caráter que eu tinha, né, que eu não tenho mais, graças a Deus, que faz com que todos os filhos adictos tenham, né, que é devido ao uso abusivo da substância, né, faz com que a pessoa subtraia, né, faz com que ela subtraia e faz com que a família viva esse inferno dentro de casa, né, nenhuma família vive bem quando tem um filho adicto dentro de casa, né, vive o inferno, né, é uma perturbação sem tamanho, né, isso eu falo por experiência, porque eu vivi isso. Né, minha família viveu o inferno, viveu uns 2, 3 anos, 4 anos, mais ou menos, de um terror sem limites. Até quando eu passei por 3 unidades, né, e na quarta internação, eu fiz o curso de consultor e conselheiro em dependência química, e onde eu entendi um pouco da doença, né, das características da doença, que seria uma doença do instituto, de um psicólogo, que começou a entender, né? Por isso que eu estou falando alguns termos aqui de adicto, tem até uma pessoa perguntando o que é um adicto aqui, né? O psicólogo aí sabe muito bem. Estou falando termos aqui porque eu fiz o curso e aí abriu meu entendimento, né? E o importante eu participar disso foi mais para me dar um depoimento, né, para as mães, para os familiares, de que realmente é um sofrimento para os familiares, mesmo que, se não, como a Neuza lhe disse, se não houver essa formiguinha,
né, de ajuda, né? Eu lembro que na primeira internação teve essa formiguinha de uma ponte, né, do pai, da mãe, da tia, sobrinha, juntou todo mundo, né, fez essa ponte, conversaram sem a minha presença, reuniram um grupo, né, e falaram, vamos fazer um grupo. Eles fizeram até no WhatsApp mesmo, porque eu sempre fui tranquilo, né, nunca tive um perfil agressivo, né, sempre fui mais tranquilo, mas eu vivia muito depressivo, né, mais dentro do quarto, não gostava de me abrir, né, não gostava de me soltar. Então, ele falava, ele tem um perfil depressivo, ele tem um perfil de que não se abre, ele prefere se abrir na rua com os amigos do que com a gente, então vamos procurar uma psicóloga. E reunia o grupo ali e procurou ajuda, né, de um profissional. Então, é mais para mim dar esse depoimento. Então, em questão da codependência, realmente eles sofreram durante o período que eu estava no uso. Já dentro da unidade, foi tudo tranquilo. Quando você entra para a unidade, quando o filho entra para dentro da unidade, quando ele entra para dentro do espaço ali terapêutico, já é mais tranquilo, a família sossega, fica tudo bem. Né? Eu que fui A família aplicado, chega e agradece, né? a A família família agradece. fala, nossa, obrigado por receber ele aqui, cuida dele, agora eu tenho paz para Exatamente. Tenho paz para viver, exatamente. Agora sim, acabou essa tempestade, esse inferno acabou, e agora eu posso viver bem, assim. Aí eu Legal, fiz querido. foi oferecido um curso de um psicólogo e eu fiz e abri meu entendimento, né? Eu só Muito queria legal. deixar esse depoimento e muito obrigado. Fico feliz pela fala. É bom a gente ter os dois lados da moeda, né? É muito A gente importante. entender a codependência, a questão da família, com todas as suas problemáticas que passam diante da dependência, mas também o lado do dependente, né? Que sofre. Sofre em ver tudo isso, mas não tem controle sobre o seu comportamento, Dentro do controle total. infelizmente, e vai Isso. perpetuando o sofrimento de todos. Neuzinha, as Uma coisa, considerações finais. só para Doutora mim Luciana fechar ali, levantou a mão. só para mim fechar o que ele falou, Sim. muitas das vezes, se a família não se cuida nesse período que o indivíduo está dentro de uma instituição, ela vai sofrer mesmo com ele em recuperação. E é o que eu mais vejo. O cara está vivendo a vida, e o que eu mais tenho é pessoas que não moram com os pais porque tem uma mãe que não se cuidou. E ele quer viver a recuperação dele. Então, se essa mãe que internou, ela não buscou ajuda, ela vai viver sofrendo mesmo com o cara entrando em recuperação. Acho que quer ouvir a Luciana antes? Luciana, vamos. Doutora Luciana está sempre com a gente aqui. É um prazer sempre ouvi-la. Eu só ia fazer um comentário a respeito da dificuldade que existe entre você cuidar de um adicto e cuidar do codependente. O codependente eu acho mais difícil Muito. de você cuidar, porque primeiro que ele não se acha doente. Ele acha que o problema está no adicto, não em mim, mas ele não consegue enxergar, às vezes, o quanto ele está prejudicando a si próprio, está mantendo né, o adicto naquela vida, né, naquele vício, na adicção. Então, ele não consegue se achar ali como uma pessoa que precisa de ajuda. Eu acho muito mais difícil lidar com o codependente. Muito, muito mais. Muito, mas muito, 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 muito mais. Sim. Eu já cheguei a ponto de fazer, o que eu estou fazendo? Será que eu estou na área certa? É muito mais difícil. Sim. Muito o adicto, o único problema é no começo, na fase de negação, né? Eu não sou, né, dependente, a hora que eu quiser eu paro. Até ele perceber que ele não consegue, né, parar o uso, demora um pouquinho, mas depois ele sabe que ele precisa de um tratamento, que ele precisa de uma internação, né? Já o codependente não, muito difícil ele perceber. Extremamente. Obrigada. Fantástico. Neuzinha,
quero te agradecer muito. Esse tema dá umas 3 horas de assunto, né? Eu amo falar, eu amo falar. Quero agradecer demais, né? Estou à disposição de vocês. Pode me chamar de novo, Augusto, que eu gosto. Conheçam o Instituto NB. A gente tem muita capacitação lá e um viés muito diferente da minha instituição é a inclusão e a acessibilidade. Todas as workshops e formações e capacitações, todas têm valores sociais, né? Eu tenho um workshop gratuito, o workshop é R$10, é R$21,90, curso de monitor de 40 horas a R$90. Toda a minha instituição tem um viés social. Muito pela minha história, né? Lá no início, eu queria estudar e eu não tinha dinheiro. Lá no início, eu queria fazer terapia e eu não tinha dinheiro. Então, a gente tem todo esse viés social dentro do Instituto NB. Colocar lá no Insta, Instituto NB, vocês vão ver ali, uma das que aparece primeiro ali, né? E a gente tem dentro da nossa instituição grupos terapêuticos, inclusive para mulheres dependentes químicos, né? Nossos grupos são gratuitos, né? Para homens, dependente químico, mulheres e suas dores emocionais, familiares, vício em jogos. A gente tem um trabalho social muito legal aqui, eu e os meus parceiros lá. Convido vocês a conhecerem e estou muito à disposição de vocês mesmo, assim, muito legal esse trabalho de vocês, né? Eu amo um voluntariado, né, gente? Minha vida começou com um voluntariado, eu acho fantástico, e ver pessoas reunidas em prol da recuperação é uma coisa maravilhosa, né? Muito legal, Neuzinha. Eu só agradeço muito a oportunidade de estar contigo aqui. Foi muito legal, pode ter certeza que outros convites virão. Eu vou me comprometer a fazer o seguinte, ainda hoje, lá na comunidade da TT Maeda, eu coloco lá o Instagram do Instituto da Neuzinha, para você estar conhecendo. Eu super recomendo você conhecer o trabalho dela, ela tem cursos muito diferenciados, ela tem curso de saúde mental, como lidar com depressão, ela tem uns cursos fantásticos a preço muito acessível. Então, eu recomendo muito que você conheça, que você grude nela, que é uma profissional fantástica também, que vai poder auxiliando nesse tema da codependência e em outros também. Então, eu me comprometo, tá, Neuzinha? A estar colocando o link lá no grupo hoje. E eu acho que eu vou fazer uma pergunta agora que o seu Eugênio já colocou lá no chat. Como é que a gente faz para conseguir o teu livro? Tem algum link? O meu livro está no site da Amazon Digital. Está na Amazon Digital. Você consegue mandar o link para mim? Eu não me lembro o valor, se é R$29,90. Eu te mando o link. Não sei se é R$29,90 ou R$49,90, não me lembro o valor. Tá, aí tu manda para mim, eu repasso lá no grupo. Tá bom? Doutor Eugênio, eu acho que era isso ou não? Tem mais coisa? Na verdade, Augusto, eu queria primeiro agradecer a todos os colegas pela presença, a Neuzinha, mais uma vez, se me permite chamá-la desta forma, pela sua explanação, foi espetacular. Aliás, agradecer também ao Augusto, que tem trazido convidados, que tem contribuído muito para o nosso conhecimento. Eu, na verdade, me interessei por essa área, eu não tenho nenhum familiar, com a graça de Deus, que seja adicto, mas me interessei porque é uma linha que eu quero me direcionar. E cada vez mais que eu assisto essas palestras, eu aprendo e eu vou tendo a oportunidade de entrar no seu instituto, depois junto do Augusto, que vocês são verdadeiros professores que terão muito a me ensinar. E eu quero enveredar para esse caminho de trabalhar com o dependente de substâncias. Isso para mim vai ser muito importante, um novo nicho que eu quero abraçar e eu gosto muito. Então, só a minha gratidão a todos vocês. Mais um colega, que massa! Adoro isso! Fantástico, fantástico. A gente tem um grupo muito bom, hoje eu estou vendo bastante gente nova, muita gente ainda não está vindo, né? Na semana passada. Deixa eu me apresentar aqui, meu nome é Otávio Augusto. Eu sou Otávio, eu sou marítimo, né? Eu sou comandante de rebocador. Você observar que eu estou dentro do rebocador aqui, só que eu entrei rápido. E aí o cara vai começar aí, eu já tenho experiência também nessa área de resgate, né? A gente tem mais de 25 anos de dependentes químicos, né? Depois, com calma, eu conto o testemunho. Eu fui através do meu irmão, né? Que entrou nesse problema de addict.
E aí terminei o curso de psicanálise, estou fazendo agora terapia cognitiva e comportamental, uma pós, e eu estou aí com os profissionais aprendendo com vocês também. Que prazer, Otávio, que coisa legal, né, Massa. cara? Tá lá no meio do mar, né? Legal, né? Eu cheguei de Santos, agora estou em Macaé, aqui embarcado aqui, ó. Rio de Janeiro. Embocador aqui. Aí tá cheio de pássaro aqui, os pássaros aqui, as gaivotas andando aqui, no meio aqui. Olha que legal. Obrigado, Otávio. Tá. Gente, por favor, eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar aqui o meu telefone, de repente tem alguém que não está no grupo lá da DT Maeda, você pode me chamar no Zap, que eu mando para você o link da Neuzinha. Está aqui no chat, é o meu número de telefone. 011-988-19-4386, você anote aí, você pode me chamar. Essa aula aqui está sendo gravada, ela vai lá para o YouTube, onde tem todas as rodas de conversa gravada, ela fica lá para você poder reassistir, para mandar para alguém, né? Por favor, divulguem esse trabalho, é um trabalho que a gente faz de forma voluntária, de forma a ajudar as pessoas, trazer conhecimento para as pessoas. A gente vê, ó, olha que coisa interessante, a Neuzinha, ela tem um instituto de formação de profissionais, eu tenho um instituto de formação profissional e não tem esse negócio de concorrência. Então, Exatamente. é que a gente sabe que, mesmo que tenha, ainda não comporta a demanda. Não comporta. Não comporta. Então, quanto mais pessoas nós tivermos informadas, quanto mais pessoas a gente tiver trabalhando nesse tema, desenvolvendo esse tema, cara, mais a gente vai conseguir ajudar quem realmente precisa. Então, divulguem esse trabalho, tragam pessoas para cá. Eu quero estar sempre trazendo convidados aqui de grande importância para tratar alguns temas que é importante para a gente. A Neuzinha já se dispôs aí a trazer algumas pessoas também, né? Então, assim, divulguem esse trabalho, colaborem na divulgação. E foi um prazer estar com vocês. Eu não gosto de passar do horário, eu gosto de ser muito ético. Neuzinha, muito obrigado por receber esse convite, por aceitar, por poder estar aqui. Foi uma honra estar com você. Obrigado a todos pela paciência, obrigado a todos pelo empenho de estar aqui. Parabéns a todos por dispor esse momento da tua vida, estar aqui compartilhando com a gente esse momento, trazendo a sua fala, trazendo o seu conhecimento, ouvindo aquilo que a gente tem para dizer. Isso é muito importante, eu só tenho que te agradecer. Neuzinha, para a gente encerrar. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos. Espero ter ajudado um pouquinho. Muito obrigada mesmo, você. Tamo junto, gente. Tamo junto. Gente, obrigado. Que Deus abençoe. Até quarta-feira que vem. Amanhã à tarde, apostila lá no grupo. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutor. Gente, boa noite a todos. Obrigado, adorei. Obrigado.